Banguela, o dragão mais famoso dos dias de hoje, fez muita gente se apaixonar por ele desde o primeiro filme de Como Treinar o Seu Dragão, lá de 2010. Ô tempinhos de glória! Mas por que amamos tanto ele? É justamente esse o tema de hoje, como o Banguela foi criado e por que funciona tão bem, tanto no design quanto na própria biologia em si. Eu sou o Vi e hoje vou falar sobre a genialidade do design de Banguela. São tantos detalhes que eu nem sei por onde começar. Tá, vamos pela aparência primeiro. A ideia desde o começo era que o design dele funcionasse de dentro para fora. O quê? Isso significa que ele tinha que ter uma anatomia funcional, mas ser lindo ao mesmo tempo. Tipo, já tá na cara que ele sempre pareceu um gatinho. Falo isso por experiência própria. Mas antigamente, o Dean DeBois, diretor de todos os filmes de Como Treinar o Seu Dragão, inclusive um dos meus heróis de vida, disse que antigamente o Banguela ia se parecer mais com um lobo, mas aí teve uma reviravolta bem conveniente. Um dos artistas que trabalhava no filme tinha a imagem de fundo de uma pantera negra no seu monitor. E o Jim achou aqueles olhos impactantes e penetrantes, daí veio a real inspiração para o Banguela. Isso e as salamandras, afinal ele precisava de um aspecto reptiliano. A ideia mesmo era que ele fosse mais parecido com os mamíferos. Afinal, nós humanos somos chegados mais a eles, principalmente os pets e animais domésticos. Por isso, o comportamento e a aparência do Banguela foram baseados majoritariamente em gatos, cachorros e cavalos, além de outras espécies, como aves de rapina e marsupiais. Essas inspirações, além de servirem para a formação do Banguela, também serviram para ter noção do funcionamento do corpo e a comunicação. Sobre o funcionamento, assim como a maioria dos dragões, o Banguela pode voar. Embaixo das asas existem músculos bem fortes que permitem com que ele possa bater as asas de forma efetiva. E a cauda com membranas na base e na ponta, que servem para manobrar. Por isso ele não consegue se manter no ar sem a cauda, ele perde o equilíbrio. Mas por outro lado, acredito que a ideia era essa desde o início, para fazer com que ele criasse um vínculo ainda mais forte com o soluço e fortalecer ainda mais as semelhanças entre eles. Sobre a comunicação, o Banguela é o dragão principal, e por isso era necessário que ele tivesse expressões faciais fáceis de entender, para a gente criar um vínculo com ele. Para isso, eles fizeram os olhos voltados mais para frente para ter contato mais profundo. E as orelhas são uma parte significativa das emoções dele. Podemos entender o que ele sente pela posição delas, assim como os cachorros. Assim podemos entender ele, com um design mais animalesco, mas sem a necessidade de características humanas. Sobre a parte da estética, o Banguela tem atributos mais artificiais que aprimoram ainda mais a aparência, mas ainda são plausíveis cientificamente. Por exemplo, por que o Banguela tem a cor da noite? Existe um significado mais profundo nisso. De acordo com o livro A Psicologia das Cores, da Eva Heller, pessoas que usam roupa preta concentram mais nas suas expressões faciais e na sua individualidade. Ou seja, pelo fato do Banguela ter a cor da noite, faz com que foquemos principalmente na personalidade dele, sem a necessidade de ser colorido para ser interessante. Isso, juntando com a camuflagem, faz com que ele seja adaptado para o seu estilo de vida noturno, mas ao mesmo tempo tem uma cor que foca mais no caráter dele. E não para por aí. Os olhos dele também têm duplo significado. Eles são relativamente grandes em comparação à cabeça. Isso também faz ele mais fofo, mas pelo fato de ele ter hábitos noturnos, isso também ajuda ele a enxergar no escuro. Ah, agora eu entendi! Mas, além de todos esses atributos mais visíveis,
tem o Shape Language dele, que é a forma geral que permite com que a gente possa entender a personalidade antes mesmo de conhecer. No caso do Banguela, ele é composto por formas arredondadas, sugerindo que ele é amigável e confiável. O Banguela super se enquadra num conceito que eu chamo de FIP. É sigla de fofo, inteligente e poderoso, que seria o ápice da perfeição de um personagem de acordo com o público geral. Todos os personagens FIP têm uma aparência apelativa e adorável, são inteligentes o suficiente para recriar expressões e comportamentos humanos e são dotados de grande poder. O Pikachu é FIP, o Everest é FIP, o Reuniclus é FIP, que inclusive é meu Pokémon do tipo psíquico favorito, e o Stitch é FIP. Inclusive, ele e o Banguela compartilham várias características em comum. Isso porque o Din Dubois também tinha os direitos autorais do Stitch, então não tinha problema em usar os detalhes. De forma geral, o Banguela foi pensado de todas as maneiras para ser fofinho e possível de existir naturalmente. Pessoal, aproveitando, não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem aqui no canal. Mas é isso, esse foi o vídeo da vez. Obrigado por assistirem e tchau para todos.